Alexandre de Moraes tenta intimidar o ministro Fux nos bastidores do STF, questionando suas decisões e posicionamentos jurídicos. Porém, Fux o encontra por coincidência em reunião reservada e diz algo que chocou a todos os presentes. Veja agora até o final essa confrontação histórica que vai dar o que falar nos corredores do Supremo. Tudo começou algumas semanas antes. O ministro Luiz Roberto Barroso havia convocado uma reunião administrativa reservada no Supremo Tribunal Federal para discutir questões internas da Corte. Era uma dessas reuniões técnicas, longe dos holofotes da imprensa, onde os ministros debatiam procedimentos, prazos e questões burocráticas do tribunal. Fux, o decano respeitado que há décadas contribui com sua experiência jurídica sólida, estava em seu gabinete preparando alguns pareceres constitucionais, focado nos processos em andamento e nas responsabilidades de sua relatoria. Longe das grandes polêmicas midiáticas, dedicava-se ao trabalho técnico e à análise jurídica criteriosa que sempre caracterizou sua trajetória. Até que, sem aviso, seu nome começou a circular nos bastidores do STF. Não por alguma decisão polêmica, nem por algum julgamento controvertido, mas por causa de comentários que vinham sendo feitos por Alexandre de Moraes em conversas reservadas com outros ministros, comentários que para muitos eram intimidatórios, desnecessários e antiéticos. O autor da polêmica, Alexandre de Moraes, o ministro conhecido por suas decisões controversas e pelo jeito autoritário de conduzir inquéritos. Em conversas reservadas com assessores e outros magistrados, ele vinha soltando com tom provocativo. Alguns colegas aqui no STF ainda não entenderam o momento histórico que vivemos. Esses ministros tradicionalistas, como o Fux, que ficam presos em formalismos jurídicos ultrapassados, não compreendem que, às vezes, é preciso ir além da letra fria da lei para proteger a democracia. Os comentários não tardaram a chegar aos ouvidos de Fux através da rede de relacionamentos do tribunal. Em questão de dias, se espalharam pelos gabinetes. Vários servidores e até alguns ministros passaram a comentar. Alguns com indignação, outros com preocupação. Afinal, Fux sempre foi uma figura respeitada no meio jurídico, longe de polêmicas pessoais, conhecido por sua técnica impecável, sua prudência constitucional e seu jeito sério de interpretar a lei. Nos dias que seguiram, a tensão nos corredores do STF começou a crescer. Assessores próximos perguntavam se Fux responderia às insinuações, mas ele permaneceu em silêncio profissional. Nenhuma declaração pública, nenhum comentário informal, nada. O silêncio foi interpretado de várias formas. Para alguns era elegância institucional, para outros estratégia. Mas ninguém sabia que ele estava apenas esperando o momento adequado. Foi quando chegou o dia da reunião administrativa convocada por Barroso. A pauta oficial incluía discussões sobre o calendário de julgamentos, distribuição de processos e questões orçamentárias do tribunal. Uma reunião técnica, em ambiente reservado, longe das câmeras e da imprensa. Antes de continuar, escreva nos comentários a palavra justiça. Esse pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Ele ajuda essa história a chegar a milhares de pessoas que também precisam conhecer essa verdade sobre os bastidores do Supremo. O que você verá agora é mais do que um relato. É um exemplo de dignidade, firmeza institucional e respeito à Constituição. Comentou? Muito obrigado. Se puder se inscrever no canal e deixar seu like, isso apoia demais o nosso trabalho. Que a justiça prevaleça em nossa nação. Agora sim, vamos continuar. Todos os 11 ministros estavam presentes naquela manhã. Fux chegou pontualmente como sempre. Pasta executiva organizada, semblante sério, trajando o tradicional terno escuro. Cumprimentou todos respeitosamente, como era seu costume há décadas no tribunal. O que ele não esperava era que aquela reunião administrativa se tornaria palco de uma das confrontações mais tensas da história recente do STF. A reunião começou normalmente. Barroso conduzia os trabalhos com sua habitual diplomacia institucional, discutindo pontos técnicos, prazos processuais, questões administrativas. Fux participava educadamente,
oferecendo sua experiência quando solicitado, sempre com a sobriedade que caracterizava suas intervenções. Mas não demorou muito para que o clima mudasse drasticamente. Durante uma pausa nos trabalhos, enquanto alguns ministros conversavam informalmente, Alexandre de Moraes se dirigiu diretamente a Fux, em tom aparentemente casual, mas carregado de provocação. Fux, tenho notado algumas de suas posições recentes em certos julgamentos. Parece que o senhor ainda está muito apegado a um formalismo jurídico que, francamente, não consegue acompanhar a complexidade dos tempos atuais. Às vezes, é preciso ter coragem para ir além dos manuais de direito constitucional. Era clara a intenção. Não era uma observação técnica, mas uma provocação pessoal. O olhar desafiador, o tom condescendente, a postura corporal, tudo denunciava que Moraes queria estabelecer uma hierarquia intelectual ali mesmo, na frente dos colegas. O ambiente ficou tenso instantaneamente. Os outros ministros pararam suas conversas, alguns se entreolharam nervosamente. Era raro presenciar esse tipo de confronto direto entre magistrados da Suprema Corte. Fux permaneceu sereno, mas seu olhar se fixou diretamente em Moraes. Moraes, interpretando o silêncio como hesitação, decidiu intensificar a provocação. É que vejo alguns colegas ainda presos a uma interpretação muito literal da Constituição, muito formalista. Não conseguem entender que vivemos tempos excepcionais, que exigem medidas excepcionais. A democracia, às vezes, precisa ser protegida até mesmo da própria democracia. Foi então que Fux, calmamente, pousou sua pasta sobre a mesa, ajeitou os óculos e, com a autoridade de quem dedicou décadas ao estudo do direito, respondeu de forma que calaria não apenas Moraes, mas marcaria para sempre aquela reunião. Alexandre, permita-me uma observação. Em mais de 30 anos de carreira jurídica, aprendi que quando alguém precisa ir além da Constituição para justificar suas decisões, geralmente é porque não conseguiu encontrar fundamento legal suficiente dentro dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum ministro se mexeu. Até mesmo os assessores presentes pararam de anotar. Fux continuou com a mesma tranquilidade. A lei não é um obstáculo a ser contornado quando nos incomoda. Ela é o fundamento que sustenta toda a nossa legitimidade como magistrados. E se começarmos a tratá-la como mera sugestão, estaremos destruindo a base sobre a qual este tribunal foi construído. Moraes tentou interromper, mas Fux ergueu discretamente a mão, sinalizando que não havia terminado. O formalismo jurídico que o senhor critica não é rigidez intelectual, é respeito institucional, é a diferença entre um magistrado e um árbitro de interesses políticos. A tensão no ambiente era quase palpável. Barroso tentou diplomaticamente retomar a pauta da reunião, mas era evidente que todos estavam focados naquele momento histórico. Moraes, visivelmente contrariado, tentou uma tréplica. Fux, o senhor está sendo ingênuo. Há momentos na história em que a letra fria da lei não consegue proteger as instituições democráticas. Nesses casos, cabe ao judiciário assumir um papel mais ativo, mais interventivo. Foi então que Fux, mantendo o mesmo tom respeitoso mas firme, deu a resposta que ecoaria pelos corredores do STF por semanas. Alexandre, se a Constituição não serve para momentos de crise, então ela não serve para momento algum. É justamente nas horas mais difíceis que precisamos nos agarrar ainda mais aos princípios constitucionais, não abandoná-los por conveniência. E completou, olhando diretamente nos olhos de Moraes. Porque se cada magistrado decidir quando a lei deve valer e quando pode ser ignorada, não seremos mais um tribunal de justiça. Seremos apenas um grupo de pessoas poderosas tomando decisões arbitrárias. O impacto foi imediato. Alguns ministros balançaram discretamente a cabeça em concordância. Outros permaneceram em silêncio respeitoso. Moraes, claramente desconfortável, tentou mudar de assunto. Mas o clima da reunião já havia mudado completamente. Fux não parou por aí. Com a autoridade de décadas de experiência, continuou. Eu não vim ao STF para ser popular na mídia ou para agradar movimentos políticos.
Vim para interpretar a Constituição, e ela não muda de acordo com nossas preferências pessoais ou pressões externas. Barroso, percebendo que a situação estava fugindo do controle, tentou encerrar diplomaticamente a discussão. Colegas, creio que todos aqui compartilhamos o compromisso com a Constituição, apenas com interpretações diferentes sobre sua aplicação. Mas Fux, educadamente, pediu para concluir seu raciocínio. Presidente Barroso, com todo respeito, não se trata de interpretações diferentes. Trata-se de decidir se somos guardiões da Constituição ou se somos seus senhores. Essa diferença é fundamental e define o tipo de magistrado que cada um de nós escolhe ser. O silêncio que se seguiu foi profundo. Não era apenas o silêncio de um constrangimento momentâneo, mas o silêncio de quem acabou de presenciar uma definição clara de princípios, uma linha demarcatória entre duas visões completamente distintas do papel do judiciário. Moraes, visivelmente irritado, tentou uma última investida. Fux, essa sua posição romântica em relação à lei pode ser admirável em teoria, mas na prática, às vezes impede que protejamos efetivamente a democracia. A resposta de Fux foi cirúrgica. Alexandre, a democracia que precisa ser protegida violando a Constituição não é democracia, é outra coisa. E se não conseguimos proteger nossas instituições dentro da legalidade, talvez o problema não esteja na lei, mas em nossa capacidade de aplicá-la corretamente. A reunião nunca mais voltou ao seu ritmo normal. Embora tenham tentado retomar a pauta administrativa, todos sabiam que haviam presenciado algo histórico. Um confronto direto entre duas filosofias jurídicas completamente opostas. De um lado, o garantismo constitucional representado por Fux, do outro, o ativismo judicial defendido por Moraes. Quando a reunião foi encerrada, os ministros se despediram educadamente, mas o clima havia mudado definitivamente. Fux guardou seus documentos com a mesma sobriedade de sempre, cumprimentou os colegas respeitosamente e se retirou. Nos dias seguintes, o episódio se tornou assunto reservado nos gabinetes do STF. Servidores comentavam discretamente sobre a firmeza com que Fux havia se posicionado. Alguns assessores de outros ministros procuraram informações sobre o que exatamente havia acontecido naquela reunião. O mais significativo, porém, foi a mudança de dinâmica nas sessões públicas subsequentes. Moraes, que costumava fazer intervenções longas e teatrais, passou a ser mais contido quando Fux estava presente. E Fux, por sua vez, continuou exercendo sua função com a mesma serenidade de sempre, mas agora com uma autoridade moral ainda mais reconhecida pelos colegas. O episódio se tornou um marco silencioso na história recente do STF. Não houve repercussão na mídia, não vazou para a imprensa, mas todos dentro do tribunal sabiam que algo fundamental havia sido dito naquela manhã. Uma linha havia sido traçada entre o respeito institucional à Constituição e o uso instrumentalizado do poder judicial. Para Fux, não foi uma vitória pessoal, mas a reafirmação de princípios que considerava inegociáveis. Para Moraes, foi um lembrete de que a autoridade judicial não se conquista com intimidação, mas com consistência técnica e respeito às regras do jogo democrático. E para o STF como instituição, foi um momento de reflexão sobre qual caminho trilhar, o da segurança jurídica constitucional ou o do ativismo judicial sem limites. Uma discussão que continua ecoando nos corredores do Supremo até hoje. Se essa história de defesa da Constituição e dos princípios jurídicos tocou você de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro de sua consciência cidadã, retribua essa entrega com um gesto que também carrega energia cívica. Clique em curtir, se inscreva no canal para continuar recebendo essas histórias de coragem institucional que o Brasil precisa conhecer.